Fala pessoal, começando agora mais uma análise estratégica e super aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo do registro civil das pessoas naturais. O nosso objetivo aqui é preparar quem está estudando em alto nível para enfrentar de frente os desafios mais complexos das provas da FGV. Então vamos destrinchar todos os detalhes da terceira parte sobre averbações em geral. E antes da gente entrar no conteúdo técnico, aquele nosso aviso que é fundamental. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. O material que vamos analisar hoje é o caderno 15, que traz como tema central Averbações em geral, parte 3. É um conteúdo estruturado com uma profundidade magistral pelo professor Lessa, justamente para consolidar a memorização. E o que a gente vai ver hoje? O nosso roteiro passa por 1. Regras gerais de averbação. 2. O fim da separação pelo STF. 3. Divórcio extrajudicial com menores. 4. Divórcio estrangeiro e ausência. 5. O fichamento e as pegadinhas da FGV. E 6. A nossa síntese e reflexão final. Vamos lá? Bloco 1. Regras gerais de averbação e as alterações no assento primário. Bom, para começar, o que a averbação faz na prática dentro do direito registral civil? Ela altera, restringe ou até extingue um assento primário. Pensa assim, se o estado de família de alguém mudou, isso precisa obrigatoriamente ser averbado à margem do livro B. E aqui entra uma regra mecânica de ouro que o professor Lessa sempre bate na tecla. O oficial que faz a averbação de um divórcio no livro B tem a obrigação funcional de comunicar esse fato no prazo máximo de 5 dias. Ele comunica o cartório que detém o livro A para que seja feita a respectiva anotação remissiva. Isso despenca em prova. Mas olha só, tem uma restrição absoluta que a gente precisa tatuar na mente. Quando a gente fala de nulidade e anulação de casamento, o rigor da lei é simplesmente extremo. É terminantemente proibido averbar essas sentenças se houver qualquer tipo de recurso pendente. Não importa o efeito do recurso. O artigo 100 da Lei de Registros Públicos é claríssimo. O trânsito em julgado material absoluto é obrigatório, sem exceção. Bloco 2. O fim da separação e a mudança de paradigma no direito de família. Gente, a gente teve um verdadeiro terremoto no direito de família recentemente. O tema 1053 do STF simplesmente extinguiu aquela antiga separação de direito. Acabou. Hoje, se o casal quer romper o vínculo jurídico, o caminho é direto para o divórcio, que altera o estado civil para divorciado. Mas aí você pensa, e se o casal quiser apenas travar a divisão de bens e obrigações sem se divorciar logo de cara? O CNJ resolveu isso, criando a escritura de separação de fato. E o pulo do gato aqui é, essa escritura não altera o estado civil. O casal continua legalmente casado. Ela serve estritamente como um marcador probatório e patrimonial para decretar o fim da comunhão. E como ensina o professor Lessa, isso traz uma consequência lógica e muito severa para o restabelecimento da sociedade conjugal. Esse instituto do restabelecimento passou a ser exclusivo para quem ainda tem aquele status antigo de separado no papel. Um casal que já se divorciou não tem como restabelecer o casamento, porque o divórcio dissolveu o vínculo em definitivo. Se a saudade bater, eles quiserem voltar, não tem atalho. Vão ter que passar por todo o processo de habilitação para um casamento totalmente novo. Bloco 3. Divórcio extrajudicial com menores. Resolução CNJ 571 de 2024. Aqui a gente tem uma novidade quentíssima que flexibilizou a antiga proibição absoluta de divórcios no cartório quando havia filhos menores. O rito agora segue uma ordem estrita em 3 passos. A trava de segurança principal é o passo 1. Tem que haver a prévia resolução judicial sobre a guarda, as visitas e os alimentos. Tudo já resolvido pelo juiz. Com isso na mão, vamos para o passo 2. O tabelião apenas transpõe, ou seja, copia os dados dessa decisão judicial para a escritura pública. Ele não decide nada sobre os menores. E, finalmente, o passo 3 é a averbação direta dessa escritura lá no registro civil. Simples assim. Bloco 4. Divórcio estrangeiro e ausência. Vamos focar nas exceções e nos prazos. Esse contraste aqui é um prato cheio para a prova. De um lado, a gente tem o divórcio simples estrangeiro. Esse trata puramente do fim do vínculo conjugal. Resultado? Pode ser averbado direto no registro civil aqui no Brasil, bastando o apostilamento e a tradução juramentada. Fim de papo. Do outro lado, o bicho pega. É o divórcio qualificado estrangeiro. Se a sentença de fora falar um A sobre partilha de bens, pensão ou guarda, a trava de segurança desce na hora. Passa a ser obrigatória a prévia homologação de decisão estrangeira, a famosa HDE, lá no STJ, antes de qualquer oficial poder averbar isso no RCPN. Muda na chave para falar da ausência.
Toda a vida registral da ausência gira em torno do livro E. Pensa numa linha do tempo. Fase 1. A declaração judicial de ausência gera um registro principal. Fase 2. Depois de 1 a 3 anos, entra a sucessão provisória. Onde ela vai? Vira uma averbação à margem daquele primeiro registro. E a fase 3, 10 anos depois, averba-se a conversão para a sucessão definitiva no próprio livro E. Só que aqui tem um detalhe de ouro. É nesse momento que o juiz expede um mandado autônomo para finalmente registrar o óbito presumido lá no livro C. É tipo um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente no final. Bloco 5, fichamento e pegadinhas da FGV. É o que o professor chama de desafio socrático. Para ativar o modo de alerta máximo da nossa memória, imagina a seguinte situação, bem no estilo de uma questão casca de banana da FGV. Em um divórcio extrajudicial envolvendo filhos menores, o tabelião é obrigado a remeter a escritura para o Ministério Público emitir um parecer antes de concluir o ato? A resposta é um sonoro não. E é exatamente aí que a banca quer pegar a gente. Remeter a escritura ao Ministério Público no balcão do cartório é uma exigência exclusiva para os inventários com menores. Quando se trata de divórcio extrajudicial com menores, não tem intervenção do MP no tabelionato. Por quê? Porque o MP já atuou lá atrás, na fase da resolução judicial prévia sobre guarda e alimentos que a gente comentou agora há pouco. Vamos a mais uma situação prática excelente para cair na prova. O oficial de registro civil pode corrigir um erro material evidente, tipo um erro de digitação na data de uma averbação de divórcio, sem precisar pedir um novo mandado para o juiz? E a resposta é sim. O artigo 110 consagra essa eficiência. Erros evidentes de transposição de dados cometidos pelo próprio cartório podem e devem ser retificados de ofício, na via administrativa, pelo próprio oficial. E preste muita atenção, isso é feito sem necessidade de autorização judicial prévia, sem precisar mandar nada para o Ministério Público e principalmente de forma totalmente isenta de custas para a parte. A desjudicialização na sua forma mais pura. E chegamos ao bloco 6, síntese final e reflexão. Hora de consolidar todo o caderno 15. Em disparo rápido para revisão, vamos fixar os pilares da aula de hoje. Nulidade e anulação exigem trânsito em julgado absoluto. O tema 1053 do STF baniu de vez a separação de direito, enquanto a resolução 571 do CNJ criou a escritura de separação de fato probatória. Divórcio extrajudicial com menores é permitido, mas exige decisão do juiz prévia, sem atuação do Ministério Público no cartório. E o processo de ausência finaliza gerando, por mandado autônomo, o registro do óbito presumido lá no livro C. Para fechar com chave de ouro, deixe uma reflexão que o professor Lessa separou para a gente. Não amem o sono, senão vocês empobrecerão. Mantenham-se despertos e terão fartura de alimento. Provérbios 20:13. O esforço nos estudos, a constância e a vigília são os verdadeiros pilares da aprovação. Ah, e fica o convite. Deixe aqui nos comentários qual assunto específico do edital a gente deve destrinchar no nosso próximo encontro. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!